E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo? Nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras, pessoal. Vamos lá, né? O freguês voltou, né? Voltou para ficar. Um dos nossos maiores freguês aí. Cara, que jogo, hein, velho? Que jogo maravilhoso hoje. Hoje deu gosto de ver o Palmeiras, né? Vencemos aí por 2-0, mas poderia ser muito mais, né? Muito mais. 2-0 aí saiu barato. Poderia ser até 4, 5-0, né? Porque, meu, praticamente só deu Palmeiras. Praticamente os caras só deram chute com 46 minutos, acho que do segundo tempo, se eu não me engano. Meu, que humilhação, velho. Faltou só ser goleada para a humilhação ficar completa. Mas hoje o Palmeiras jogou com vontade, com determinação. Isso é Palmeiras, isso é Palmeiras. Hoje deu gosto, de verdade. Pessoal, 2-0 aí, né? Eu vou falar sobre a escalação do Palmeiras. O Palmeiras entrou com Everton, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Mikael, Felipe Anderson, Richard Rios, Emiliano Martinez, Piquerez, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Né? Mais uma vez os três zagueiros do Abel, né? Mas tudo bem, né? Hoje vou dar um desconto porque o importante foi a vitória, né? Que vitória. Cara, assim, o jogo foi muito movimentado, muitas faltas, muitos ataques do Palmeiras, né? Teve uma bola lá que o Gomes estava de frente pro gol, bateu, o Donelli defendeu, velho. No primeiro gol do Palmeiras, o Rios dá uma espirrada na bola, a bola sobra pro Piquerez e ele bate de fora da área no canto esquerdo do Donelli. Um golaço do Piquerez. Piquerez que já fez gol no São Paulo, no Corinthians, né? É um lateral que faz bastante gol em clássico. Felipe Anderson acertou a trave. Em seguida, o Facundo tocou pro Martinez, Emiliano Martinez, e ele bateu na veia do lado direito do Donelli. Aí foi o segundo gol do Palmeiras. Piquerez e Emiliano Martinez. Cara, um baita de um golaço, velho. Você é louco. Cara, aí o Palmeiras continua atacando. Aí, pra sorte do Corinthians, acabou o primeiro tempo. Aí no segundo tempo, logo no começo ali, não sei quem lançou o Rios. Ele ganhou na corrida do André Ramalho, cruzou e o Facundo Torres cabeceou no travessão, cara. Olha só quantas chances o Palmeiras teve. Várias chances. Por isso que eu falo que era pra ter sido 4, 5. Saiu barato, velho. Saiu muito barato. Teve o gol do impedido do Vitor Roque, velho, que o Estevão cruza na medida. Ele cabeceia embaixo das pernas do Donelli, velho. Mas se eu não me engano, o Gomes ou o Mikael participou da jogada. E um deles estava impedido aí. Por isso que anulou o gol do Vitor Roque. Mas é foda, né, velho? Porque o cara fez gol na Libertadores, um baita golaço contra o Cerro Porteño, que foi anulado. E agora, o contra o Corinthians, né? Foi anulado também. Uma pena, o Vitor Roque tava merecendo esse gol, velho. Porque assim, esse jogo ele participou bastante, né, do jogo, né? Brigou, ele é um centroavante muito brigador, né? Teve muita recuperação de bola, né? Da zaga adversária. É um cara muito, muito assim, dedicado, né? O Vitor Roque ele chegou a fazer outro gol, né? Não, minto, ele quase fez outro gol, na verdade, né? Ele ganhou na corrida do zagueiro Kaká, deixou o Kaká no chão, né? E bateu, o Donelli pegou, velho. Aí quase ele faz o primeiro gol dele, velho, por pouco.
O Estevão também quase marcou no contra-ataque, velho. Ele puxou o contra-ataque e deu uma cavadinha por cima do Donelli, mano. A bola passou bem perto e o Vitor Roque tava chegando. E o Paulinho também, né? O Paulinho entrou, participou ali, quase fez 2 gols, na verdade. Teve um que ele carregou a bola e bateu no canto esquerdo do Donelli. A bola passou triscando na trave. E teve outro que o Donelli fechou ele e ele bateu em cima do goleiro do Corinthians. Paulinho também entrou muito bem. Mas é isso. 2-0, saiu muito barato. Era para ter sido 4, 5. Teve cabeça de galinha em campo, né? O torcedor do Palmeiras se vingou porque teve um clássico que um torcedor do Corinthians jogou cabeça de porco no gramado e agora levaram cabeça de galinha, velho. Eu acho isso muito idiota, pra falar a verdade. Né? Ficar jogando cabeça de animal no gramado. Isso é muito zoado, de verdade. Mas tudo bem, né? Faz parte da provocação, né? Do clássico. E fazer o quê, né? Se a polícia deixa os caras entrar com isso, né? O policiamento não pode deixar, né? Mas infelizmente os caras dão um jeito ali e consegue levar, né? Para dentro de campo. Teve também uma pipa que algum torcedor do Corinthians soltou lá no gramado lá, né? E o Gomes pegou a pipa, amassou toda ela, quebrou. Nossa, foi foda, velho, engraçado. Então é isso, pessoal. O Palmeiras deu 13 chutes no gol, o Corinthians deu 8. Não, minto. O Palmeiras deu 13 chutes, o Corinthians 8. O Palmeiras deu 5 no gol e o Corinthians deu 1 no gol, né? 33% de posse de bola para o Palmeiras contra 67% para o Corinthians. 272 passes para o Palmeiras, trocados, e 541 para o Corinthians. A posse maior do Corinthians aí, né? 17 faltas do Palmeiras e 18 do Corinthians. Foi um jogo bem faltoso, né? E 6 cartões amarelos para o Palmeiras e 5 para o Corinthians. Um jogo bem disputado, bem faltoso, como tem que ser um derby, né? E engraçado que dessa vez o Depay não subiu na bola, né, gente? Hoje faltou futebol pro ataque do Corinthians. Hoje os jogadores do Palmeiras conseguiram bloquear muito bem, né? Vou falar sobre cada jogador, né? O Everton para mim foi muito bem. No único chute do Corinthians ele salvou, né? E muito bem, muito seguro, muito bem na saída de bola. Não tem do que reclamar do Everton hoje. O trio de zaga, Fux, Gomes e Mikael também muito bem, muito bem. Tô gostando muito do Fux, para falar a verdade. Né? Muito do Fux, ele é um zagueiro que lança bem, sai jogando muito bem, né? E o Gomes e o Mikael é mais na raça ali, né, meu? 2 zagueiros tipo brucutus, sabe? Muito, muito bom o jogo deles. Felipe Anderson na ponta direita, ele rende, né, Abel? Tem que pôr ele na ponta direita, que ele joga muito. E quando o Veiga voltar de lesão, tem que dar ritmo pro Felipe Anderson, para ele ser o nosso titular, para ele ser o nosso armador de jogo, que o cara joga muito. É só ter oportunidade que ele vai jogar muito. Richard Rios também, uma bela partida do Rios, firme hoje, né? Ao contrário dos últimos clássicos, hoje ele foi firme em cada dividida, né, jogando para frente. Emiliano Martinez também uma bela partida, um belo gol dele. Piquerez também uma bela partida, né, um baita lateral aí, nosso melhor lateral, sem dúvida nenhuma. Estevão hoje meio apagado, né, mas assim, meio não, né? Ele participou até das jogadas, né? Puxou contra-ataque, né? Finalizou, né? Ele estava, assim, eu disse meio apagado porque em relação aos últimos jogos, ele participou um pouco menos, mas também
não se esconde, tem uma boa participação. Assim como o Vitor Roque. Vitor Roque muito brigador, vai pra cima, não tem medo, não se esconde do jogo. E o piorzinho eu achei o Facundo Torres, né? Apesar dele também hoje ter participado, mas entre os jogadores titulares foi o mais apagado, na minha opinião. Entrou o Giai, hoje o Giai para mim fez a melhor partida no Palmeiras, muito raçudo, disputando cada bola como se fosse o último prato de comida, dando carrinho, né? Hoje ele jogou sem medo nenhum, foi para cima. Ele estava com sangue nos olhos, o Giai. Aníbal Moreno entrou também timidamente, mas ele também deu uma boa participada do jogo. Paulinho estreou hoje, né? Para mim uma bela estreia. Poderia ter feito gol, né? E foi por pouco, mas o Paulinho tem muito a agregar. E o Lopes também entrou timidamente, mas não entrou mal, entrou bem também, né? Então é isso, pessoal, né? Uma vitória importantíssima, o nosso freguês voltou. Hoje eles não viram a cor da bola, né? E eu fico me lamentando como o Palmeiras não jogou assim nas duas finais do Paulista. Se o Palmeiras jogasse dessa forma, a gente ganharia as duas partidas deles. Pena que o time não jogou, né? O que sabia. Mas tudo bem, já é coisa do passado, os caras já foram campeões. É importante que o nosso freguês voltou, né? Um dos nossos maiores freguês. E é isso, é isso. Palmeiras 2, Gambá 0. Era para ter sido 4, 5, saiu muito barato, hein, Corinthians? Por pouco, hein? Por pouco. E é isso, pessoal, tamo junto. Deus abençoe a todos. E Corinthians, agora nos vemos na Libertadores. Tamo junto.